Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologado. Nós estamos falando sobre as raças alienígenas e hoje os personagens da vez são os Greys. Bem, os Greys são a figura central na ufologia moderna, frequentemente descritos como seres extraterrestres de baixa estatura, pele cinzenta, cabeças grandes, olhos escuros e amendoados. A origem e as ações atribuídas a eles variam amplamente, com relatos que se estendem desde teorias de conspiração até supostos encontros pessoais. Algumas origens que são ditadas, né? A primeira nós conhecemos como Zeta Reticuli. Uma das teorias mais populares afirma que os Greys vêm do sistema estelar chamada Zeta Reticuli, localizada a cerca de 39 anos-luz da Terra. Essa teoria ganhou destaque com o caso de abdução de Betty e Barney Hill em 1961. Outras origens, extraterrestres. Alguns pesquisadores sugerem que os Greys podem ter origens diversas, vindo de diferentes sistemas estelares ou até mesmo de outras dimensões. E quanto às origens terrestres? Existem teorias que propõem que os Greys não são extraterrestres, mas sim uma forma de vida terrestre altamente evoluída ou uma criação de experimentos genéticos secretos. Bom, aqui no canal Pleiadianos, eu creio que o Ariel já deve ter comentado sobre eles, a ação, o que eles fazem, o que eles não fazem, qual a importância deles, dos Greys, mas nós vamos ficar mesmo com o fato histórico, sobre eles, assim como eu fiz com os outros. Então, vamos entender o seguinte, um eixo diz que vem da sistema solar Zeta Reticuli, 39 anos-luz da Terra. Outros dizem que são de diferentes sistemas solares ou mesmo de outras dimensões. Outros ainda que são daqui da Terra mesmo, e são fruto de experimentos genéticos secretos, altamente evoluídos, através de experimentos genéticos. Bem, ações que são atribuídas a ele. A primeira coisa são as abduções. Os Greys são frequentemente associados a relatos de abduções alienígenas, onde supostamente realizam experimentos médicos e genéticos nos seres humanos. O que podem ser esses experimentos genéticos? Muitos desses relatos de abdução descrevem experimentos genéticos realizados com o objetivo de criar híbridos humanos alienígenas ou estudar a genética humana. Bom, vamos dizer que, de forma geral, nós, enquanto seres humanos, nós sofremos mudanças genéticas. Isso é um fato já comprovado pela ciência. E se você pegar o homem de 1000 anos atrás, ele não vai ser o mesmo homem de hoje. Se você pegar o homem de 2000 anos atrás, ele não vai ser o mesmo de hoje. De 3000, 4000, 5000, 6000 anos, eles não vão ser iguais. Vamos aqui, com o passar do tempo dos milênios, a raça humana como espécie, ela foi evoluindo. Assim como acontece com os animais, com as plantas, eles vão evoluindo com o tempo para poder se adaptar às novas formas de vida que o próprio planeta sofre ao longo das eras. Existem alguns pesquisadores que acreditam que os Greys estão na Terra para observar e monitorar a humanidade, coletando informações sobre sua cultura, tecnologia e evolução. Na tecnologia, existem teorias que os Greys têm influenciado no desenvolvimento da tecnologia humana, fornecendo informações ou tecnologias avançadas, propriamente dita. Hoje, no mundo moderno, como que nós enxergamos os Greys? Dentro da cultura popular, os Greys se tornaram uma figura icônica na cultura, aparecendo em filmes, séries de televisão, livros e até em games. Na ufologia moderna, os Greys continuam sendo um tema central, com debates, pesquisas em andamento sobre sua origem e intenções. É claro, como tudo tem uma teoria de conspiração por detrás. No caso dos Greys, são frequentemente associados com alegações de que governos
e organizações secretas têm conhecimento de sua existência e estão colaborando com eles. O que nós temos que entender sobre isso, né? Que é importante notar que a existência dos Greys e suas ações permanecem um tema controverso, sem evidências científicas conclusivas. Por que é meio controverso? Assim como tudo que nós falamos até então, podemos entrar em várias esferas quando nós falamos do mundo extraterrestre. Podemos falar sobre espiritualidade, podemos falar sobre política, podemos falar sobre finanças, podemos falar da própria evolução genética humana, podemos falar de evolução histórica humana, podemos falar da evolução histórica do próprio planeta. De qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer meandros, qualquer caminho que você queira escolher, dá para poder esmiuçar teoria Grey sobre esses aspectos. Por quê? Se nós falamos que eles são estudiosos e coletadores genéticos, eles são manipuladores. Então, eles têm conhecimento e ciência suficiente para manipular a genética, seja dos animais, das plantas, das pessoas, e adaptá-las, readaptá-las a novas realidades. Quem não garante, por exemplo, nós temos felinos. Quem não garante que essa miríade de felinos que nós temos, desde o gato doméstico aos grandes leopardos, leões, onças, tigres, não são nada mais, nada menos que experiências genéticas Greys, que resultaram nessas variantes de felinos. São todos felinos. São caracterizados como felinos, mas há uma diferença muito grande do gato doméstico para uma onça, um leopardo, um tigre. Da mesma forma, a própria genética humana. Existimos os homens da raça branca, os homens da raça negra, os homens da raça amarela, né, que são os asiáticos. Não poderia ser todo mundo ser branco? Não poderia ser todo mundo ser negro? Não poderia ser todo mundo ser amarelo? Por que existem essas três raças humanas? E quanto às características físicas, aspectos físicos, uns têm um corpo mais franzino, o outro tem um corpo mais atlético por natureza, outro tem partes do corpo que são maiores que o outro, outros nascem com deformidades, porque são experimentos genéticos, um resultado de experimentos genéticos mal sucedidos, ou até mesmo estudo da própria genética humana, por que pessoas normais dão origem a filhos e filhas geneticamente com problemas, com distúrbios, nascem com deficiência física, outros com deficiência mental, outros nascem com acefalexia, né, sem cérebro. Né? Então você começa ou com problemas genéticos já, você não nasce com problema físico externo, problemas de ordem molecular interna, né? Aquelas pessoas que têm tendência a ter câncer, a desenvolver Alzheimer, a desenvolver algum tipo de demência, ter problemas no coração, no fígado, nos rins. Então, tudo isso pode também ser experimentos genéticos que não deram certos. E isso pode ser apregoados à investida Grey sobre o nosso mundo. Outra, sobre as ações na história da humanidade, né? Esses reveses que a história mostra, né? Sobe império, desce império, os impérios viram países, os países viram repúblicas, sobe um presidente, desce, cai outro presidente, vem regime de ditadura, golpe daqui, golpe dali. Será que eles estão por detrás disso? Assim como nós falamos dos reptilianos, né, que tem na teoria de que eles são os grandes conspiradores que querem governar o mundo e o universo e utilizam dessas instrumentalizações para alcançar os seus objetivos, quem não impede que os Greys também não estejam por detrás disso? Ou se são seres da própria Terra, daqui mesmo, quem diz que não somos nós mesmos, frutos das nossas próprias experiências genéticas, e nós mesmos somos os próprios colaboradores diretos de todas essas desgraças que a história humana tem registrado. Tem avanços, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, que eles são frutos nossos, são pessoas daqui da Terra que sofreram mudanças genéticas, se tornaram extremamente evoluídos, e isso é escondido a sete chaves, porque a humanidade não está preparada ainda
para enxergar que existe um humano diferente do que nós estamos acostumados a ver, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto mental, de mentes brilhantes que são tão humanos, só que a evolução fez com que seus corpos se modificassem, não fosse igual ao que nós estamos acostumados a ver, né? No andar por aí, nas ruas, na televisão, nas revistas, na internet, nas redes sociais, nos Instagrams da vida. Então, tudo isso faz com que nós pensemos sobre Greys, ou os reptilianos, ou os pleiadianos, de qual for, sobre a ação deles aqui no nosso mundo. E como essa ação ela é efetiva ou é imaginativa? Efetiva porque existe uma ufologia que estuda a possibilidade da existência de outros povos, de outros planetas, de extraterrestres, de que eles vêm e vão de seus planetas para cá, para a Terra, para alguma missão. E pode ser imaginativo porque a mente humana ela é fértil, e nós podemos criar todo e qualquer tipo de alegação e passarmos a acreditar nisso. Tanto que, como eu falei, né, no texto, nos tratando de extraterrestres greys, nós temos filmes, nós temos seriados, nós temos games, né, jogos, lemos livros, literatura envolvendo eles. Então, o que acontece? Nós temos um vasto universo imaginativo, recheado de verdades e de fantasia, e que preenche esse espaço. Preenche esse espaço. Quando não, as alegações de pessoas que dizem que foram abduzidas por estes greys, sofreram algum tipo de intervenção cirúrgica pelos greys, né, na coleta de DNA, ou até mesmo de algum experimento molecular a nível de DNA no corpo das pessoas que foram abduzidas. Que há relatos de pessoas que falam, que descrevem o mesmo tipo de contato extraterrestre com greys, descrevem as mesmas pessoas, né, o mesmo arquétipo, o mesmo corpo, a mesma aparência, mas em situações diferentes, em momentos diferentes da história, da vida, dos estudos ufológicos. E aí fica para nós o quanto isso é verdade, o quanto isso é mentira, o quanto isso é imaginativo. Se é verdade, o que está acontecendo? O que está por detrás dessas manifestações? É nocivo? Não é nocivo? Devemos nos preocupar? Não devemos não nos preocupar? Cabe a nós entendermos os antecedentes e os consequentes. O que é antecedentes? O que vem antes dessas histórias? O que aconteceu antes dessas histórias? Como nós estamos fazendo aqui, né? Estamos buscando informações sobre, no caso, os greys. Da onde que vieram, para que vieram, quais são as possíveis ações aqui neste planeta chamado Terra, quais são os seus pontos de interesses para com nós humanos, ou com a nossa sociedade, e vamos construindo as nossas teorias e alegações sobre se é bom, se é ruim, se é nocivo, se não é, o que podemos fazer para nos proteger, se é que temos que nos proteger, e, é claro, do que nós vamos nos proteger. Até então, é uma situação assim. Há relatos, eu acredito, ou não. Por quê? Porque como o texto ele encerra, né? São muitas informações inconclusivas. Por que é considerado inconclusivo? É inconclusivo por quê? Porque eu não consigo ter materialidade para poder falar, bater o martelo, é isso e ponto, acabou. Igual o vento que está balançando aqui a cortina, vocês sabem que o vento existe, por quê? Você pode sentir o vento, você pode ver a cortina balançando. No caso, vocês estão me vendo, vocês não estão sentindo nem o vento nem vendo a cortina balançando, mas vocês estão vendo jogos de luzes se invertendo, hora mais clara, hora mais escura, porque claro é a hora que a cortina se levanta, mais escuro quando a cortina abaixa por causa da evolução, por causa do movimento do vento. Então são coisas especulativas entre o que é, o que não é e principalmente o que pode vir a ser. Pelo sim, pelo não, sempre fiquemos atentos. Vamos estudar, vamos ler, vamos ver o que a ufologia científica tem a dizer sobre e como isso tem se evoluído ao longo das décadas
de estudos, de experiências, de aprendizados, das entrevistas com as possíveis abduções, o que existe em comum em todas elas, o que se diverge entre elas, o que é aceitável, o que não é aceitável pelo mundo o mundo acadêmico, científico, ufológico, porque a ufologia é uma ciência. Então são coisas que nós precisamos entender para conhecer e conhecer mais. Bem, me despeço por aqui, um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.